Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho contigo sobre a oração, a importância da oração. Mas antes de entrarmos aqui no nosso conteúdo principal, eu não poderia deixar de aproveitar para agradecer a você que já é um inscrito aqui do canal, que tem se unido a nós aqui, tem somado com a gente, tem dado uma força aqui para esse projeto. E a você que está chegando agora, que ainda não conhece o canal, que ainda não é um inscrito, olha só, fica aqui um convite para que você se inscreva aqui no canal. Não se esqueça aí de também assinalar aí esse sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E eu sempre deixo aqui na descrição o endereço para que você possa encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí o endereço do Facebook, do Instagram, Twitter e de um canal no Telegram. Ok? Bom, todos nós sabemos que a oração é algo muito importante para nos conectar com Deus. O problema é que, sem perceber, nós vamos abrindo mão da nossa intimidade com o Senhor por conta de uma série de fatores: trabalho, estudo, tarefas diárias, do tempo que muitas das vezes nós temos dedicado a ficar na internet, nas redes sociais, assistindo televisão, enfim, muitas outras atividades. Elas vão aos poucos tomando o nosso tempo e tomando o lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida. Você tem sido uma dessas pessoas? Você tem dedicado pelo menos um tempo do seu dia para orar a Deus? É possível que entre o universo de pessoas que vai assistir esse vídeo, alguns possam dizer que não. Nós temos muitas pessoas que estão deixando ser dominadas por suas rotinas e acabam deixando de lado o relacionamento com Deus. O texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, entre os versos 1 e 2, nos lembra que Jesus, ele é um modelo que deve ser seguido por todos nós cristãos. E é olhando então para o legado que Jesus nos deixou que eu quero conversar um pouco contigo sobre alguns ensinamentos que ele nos aponta ao longo da sua trajetória aqui conosco, quando ele esteve aqui. O meu objetivo não é aqui fazer com que você fique se lamentando se muitas das vezes você não tem feito ou investido na oração até esse presente momento, mas pelo contrário, é te fazer refletir para que daqui para frente você então tenha uma mudança na tua vida em relação a este tema. Quando nós olhamos para os evangelhos que estão escritos na Bíblia, os livros do evangelho escritos na Bíblia, uma das coisas que nós aprendemos com Jesus é que Jesus tinha uma rotina de oração. O texto de Mateus, no capítulo 14, no verso 23, vai nos ensinar algumas dessas particularidades na forma que Jesus usava para orar. Os momentos de intimidade entre Jesus e o Pai geralmente aconteciam em locais onde ele pudesse estar a sós e que nada ao seu redor pudesse aí interferir nesse momento. Com isso, nós aprendemos que é muito importante nós procurarmos ter um momento a sós com Deus, cercado apenas pela solitude e pela quietude do ambiente. Isso não significa dizer que nós não teremos momentos em que nós vamos ter que orar em qualquer lugar, diante de uma situação que requer uma oração iminente. Mas é importante nós construirmos aí uma rotina de oração e dedicarmos um tempo do nosso dia para estarmos na presença de Deus, independentemente se as coisas estiverem indo bem ou mal.
Até porque uma outra coisa que nós aprendemos quando olhamos para a vida de Jesus é que nos momentos mais difíceis ele demonstrou intimidade e dependência de Deus. O texto de Mateus, no capítulo 26, no verso 42, ele nos traz ali um momento dramático da vida de Jesus, onde se aproximava o momento da sua morte. E ao orar a Deus, ele chegou até pedir ao Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, porém que seja feita a sua vontade e não a minha. Essa atitude de Jesus, ela nos ensina que nós devemos depender de Deus em todas as situações. Até mesmo quando o mundo parece que vai desabar sobre a nossa cabeça. Algumas pessoas, quando as coisas pioram, ao invés de se aproximar de Deus, ela abandona o Senhor e tenta resolver tudo da sua maneira, procurando saída por todos os lados, mas se esquece de olhar para o alto. Sem dúvida, um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou é a nossa submissão a Deus e à vontade de Deus. Algumas pessoas têm sido instruídas a orar a Deus dando ordens ao Senhor, achando que Ele é obrigado a cumpri-las. Ou então colocam a sua submissão a Deus como uma moeda de troca. Por exemplo, Senhor, se tu fizer isso na minha vida, eu vou ser um filho mais obediente, ou então eu vou me dedicar mais à tua obra. São pessoas tentando barganhar com Deus. Olha, as pessoas que acabam incorrendo neste erro realmente não entenderam nada sobre a questão do pecado original, sobre o lugar em que o homem se encontra nesse contexto e muito menos sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Na oração narrada em Lucas, no capítulo 22, entre os versos 41 e 42, Jesus demonstra a Deus a sua angústia. Ele abre o seu coração, mas ali você vê que ele confiou no poder do Pai e submeteu à vontade de Deus, mesmo sabendo que o resultado daquilo significaria a sua morte na cruz. Eu sei que o tema dessa mensagem aqui é oração, mas eu não poderia deixar aqui de chamar a sua atenção para essa questão da submissão, porque de nada adianta você querer construir um relacionamento com Deus se você não tiver o teu espírito submisso a Ele. Jesus, por exemplo, ele também tinha a real noção de que todas as decisões que ele tomava, elas poderiam impactar, inclusive, no plano de salvação. Então, o que ele fazia? Todas as vezes em que ele esteve diante de situações importantes, ele se colocava a Deus em oração. Foi assim, por exemplo, no momento em que ele teve que escolher quais seriam os seus 12 discípulos. Então, nós devemos ter cuidado para não sermos seletivos e deixarmos Deus de fora daquelas decisões importantes da nossa vida. Entenda que se você decidir sozinho, não adianta depois você querer orar e pedir para que Deus resolva um problema em que você sozinho criou. Um outro detalhe interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus é que ele, apesar de ter passado por muitas situações difíceis, ele jamais murmurou, mas orou. Até mesmo quando a situação parecia que tinha fugido um pouco do controle ali dos discípulos, Jesus aproveita aquela situação para nos ensinar que com ele e com a oração nós temos um caminho. Foi assim, por exemplo, na questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos chegaram até a cogitar de dispensar a multidão para que eles pudessem ir embora e cada um comer na sua casa.
Mas naquele momento, Jesus mais uma vez então surpreende a todos, pegando apenas aquilo que ele tinha na mão, que eram os 5 pães e os 2 peixes, e ao invés de reclamar, ele deu graças a Deus e repartiu aquilo entre todos. E assim, ele nos ensina que o caminho para as coisas é a oração. E é muito melhor do que o da reclamação. Eu quero aqui concluir com você essa reflexão, convidando a ver aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 22. É uma palavra de encorajamento para você. Lá está escrito o seguinte: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Em dias em que as pessoas parecem estar cada vez mais sobrecarregadas de atividades, com o seu tempo cada vez mais escasso, não deixe de orar. Não deixe de investir o seu tempo num relacionamento com Deus. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Nessa vida, nós somos peregrinos e tudo aqui um dia vai passar. Então, deixe de se preocupar um pouco com as coisas e as aflições deste mundo e invista mais um tempo naquilo que é eterno. E procure para as coisas desse mundo a guia e a direção de Deus para a sua vida, pois eu tenho certeza que Ele cuidará de ti e cuidará para que tudo vá bem nesta vida e na vindoura. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você gostou aqui dessa mensagem, não se esqueça então de deixar aí o teu curtir, de comentar e, lógico, de compartilhar ela para as pessoas que você quer também abençoar. Um forte abraço, uma semana de vitória, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.